Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 7, onde nós iremos tratar da nossa revisão. Então vamos de conteúdo de revisão. Pessoal, durante as nossas aulas de geografia aqui da unidade 1, nós falamos, dentre outros assuntos, de migração. E eu começo essa aula de revisão falando um pouco sobre movimentos migratórios, que a gente pode entender como sendo aqueles movimentos horizontais da população. Ou seja, é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Toda vez que a gente está falando de movimentos migratórios, a gente deve se atentar a dois termos importantes, tá? Emigrantes com a letra E, ou emigração, ou imigração com a letra I, ou imigrante. Acompanhe aqui comigo esses dois termos. Eu vou utilizar um exemplo que eu acho que fica melhor para a gente compreender a diferença entre imigração e emigração. Pensem comigo, estou deixando o Brasil e estou indo morar no Canadá. Quando eu chegar lá no Canadá, que é o meu local de entrada, eu serei um imigrante. Então, no país que eu chego, eu sou um imigrante. O país que eu deixei, que neste exemplo é o Brasil, eu sou um emigrante, com a letra E de escola, tá? Que marca a minha saída do Brasil. Tudo bem? Outro termo importante quando a gente fala de migração, diz respeito à migração interna e à migração internacional. Acompanhe aqui comigo a diferença. Olha, a migração interna acontece no território do mesmo país, tá? Saí do estado do Amazonas e fui para São Paulo, migração dentro do Brasil, portanto, migração interna. A migração externa acontece entre países, tá? Saí do Brasil, fui morar no Canadá, migração externa ou internacional. Tudo bem? Bem, ainda em relação à migração, eu gostaria de tratar de dois tipos de migração aqui com vocês, tá? A chamada migração espontânea, que é quando eu desejo sair do meu local de origem e ir para um outro lugar, e a migração forçada, que é quando eu sou obrigado a deixar o meu lugar de origem, tá? Para explicar melhor essa diferença entre migração espontânea e forçada, eu vou chamar aqui a professora Adriana Cabral, que vai falar um pouco para a gente sobre essa temática. Acompanhe aqui comigo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de imigrações. Uma delas é a migração espontânea e a outra é a migração forçada. Num período histórico mais recente, final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outro período de grande movimentação da população mundial. Essas migrações espontâneas que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. Olha só, dois exemplos clássicos, então, sobre esse tipo de migração espontânea. Portugal sai, então, lá de Portugal, na Europa, e vem fazer a colonização aqui, o início da colonização no Brasil. Então, nós temos, a partir de 1500, esse tipo de imigração que a gente chama, então, de migração espontânea. Um outro tipo de migração também espontânea é qual? É quando, então, os espanhóis saem lá da Espanha e também vão começar a fazer a sua colonização, aqui nas partes das Américas, ok? Um outro tipo, então, de migrações é exatamente a migração forçada, que significa o quê? Grande número de pessoas que são obrigadas a sair do seu território. O exemplo clássico, então, de migrações forçadas, migração, mão de obra de negros africanos. Eles são obrigados a sair, então, lá da África e vir trabalhar, como eu falei para vocês aqui, A migração, então, dos portugueses no Brasil, essa mão de obra vem para trabalhar nos engenhos. E, claro, ao mesmo tempo também, nós vamos ver que essa mão de obra vai trabalhar, por exemplo, lá no Haiti e no sul, então, aí dos Estados Unidos. Geralmente, essa mão de obra forçada vai trabalhar em grandes plantações. Então, nós vimos aí dois tipos, de migrações: a migração espontânea e a migração forçada. Muito obrigado, professora Adriana. Deu para a gente compreender bem essa diferença entre migração espontânea e forçada. E nós vamos falar agora de outros tipos de migração. Acompanhe aqui comigo. Começamos com a migração pendular,
que é considerada uma migração rápida de curta duração, ela é diária ou semanal, regular, nas quais as pessoas migram para trabalhar em outra cidade ou município e voltam para a sua residência no final do dia ou no final de uma semana, tá? Temos a transumância ou sazonal, que é outro tipo de migração, onde a gente tem uma quebra temporária de rotina durando ali cerca de meses. Temos a migração definitiva, que é quando o migrante ele deixa o lugar para viver permanentemente em outro lugar. Saí do Brasil, fui morar lá no Canadá, migração definitiva, porque eu não tenho data para retornar, certo? Migração de retorno acontece quando o migrante ele volta para o lugar de origem. Prosseguindo, nós temos a migração interregional, que é aquela migração que acontece entre regiões. Temos a migração intrarregional, que acontece dentro de uma mesma região, tá? Temos a migração intraurbana, que basicamente é o deslocamento dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. Temos o chamado êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. E nós temos o êxodo urbano, que é a saída dos moradores do ambiente urbano, né, para o campo. Então, esse é o êxodo urbano, saída dos moradores do ambiente urbano para o campo, certo? Bem, prosseguindo, a gente tem também o nomandismo, né? Que acontece quando as pessoas elas não têm ali uma moradia fixa, elas vivem migrando de um local para o outro para garantir ali a sua sobrevivência. E a diáspora, que é a dispersão de uma população inteira de uma área, né? E essa dispersão dessa população se dá de forma voluntária ou de forma forçada. Até aqui tudo bem? Bem, durante as nossas aulas, nós também falamos de formação do território brasileiro. E eu já trago para vocês um mapa, né, com o nosso país, com o Brasil, né? Temos aqui todas as unidades da federação, temos um país com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas é importante que vocês saibam que o nosso país não nasceu desse tamanho, né? O nosso território ele veio sendo formado ao longo dos processos históricos. E para a gente entender isso, a gente vai lá para o período pré-colonial, quando a gente tem aqui a chegada dos portugueses, lá por volta de 1500, perdão. Esse período corresponde à primeira fase do processo de colonização. As expedições marítimas ali, a expedição marítima, perdão, liderada por Pedro Álvares Cabral, tinha ali como destino inicial as Índias, mas em decorrência dos intempéries do tempo, as caravelas foram desviadas e chegaram até o território onde está o nosso país. É importante a gente destacar que a gente não pode falar em descobrimento, né, porque essas terras não estavam perdidas. Haviam aqui pessoas, né, habitantes nessas áreas, como, por exemplo, os povos indígenas, né, os povos originários. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é a questão da divisão desse território entre as potências coloniais da época, né, que eram as potências ibéricas, Portugal e Espanha, né, que dividiram as terras encontradas e aquelas que seriam encontradas entre Portugal e a Espanha. E o Tratado de Tordesilhas foi esse acordo que possibilitou essa divisão, né, assinada em 7 de junho do ano de 1494, né, pelos reinos da Espanha e de Portugal. O nome vem porque o tratado foi assinado na cidade de Tordesilhas, que fica na Espanha. Isso começa quando portugueses e espanhóis decidem ali se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais, em busca de novos produtos para serem comercializados, certo? O nosso território, ele é fruto desses acordos, desses tratados, de guerras e até mesmo de compra de território. E a gente vai observar quais foram os principais acordos, os principais tratados que nós tivemos que possibilitou
o Brasil se tornar o país que é hoje, com esses mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo considerado ali um dos maiores países do mundo. Acompanhe aqui comigo. Mapa de Tordesilhas de 1494 representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No mapa cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores. Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. Muito bem, deu para a gente entender um pouco como foi a formação do território brasileiro e agora eu tenho aqui um convidado especial, o professor Ananias Carvalho, que vai falar um pouco sobre como foi o processo de formação da Amazônia, bem como do estado do Amazonas. Acompanhe aqui comigo. Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho do componente de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, especificamente o nosso estado do Amazonas. Vamos citar um pouquinho o processo de ocupação territorial dessa região. É importante frisar que antes da ocupação efetiva do território, grande parte desse território pertencia à coroa espanhola. Vamos lembrar um pouquinho, tá bom, gente? Tratado de Tordesilhas dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, entre as duas potências coloniais, que era justamente Portugal e Espanha. E o território da Amazônia pertencia primeiramente aos domínios espanhóis. Como a gente sabe, né, gente, algumas expedições ibéricas tinham o objetivo de reconhecer a região. Destaco para vocês 3 deles, tá bom, gente? Lope e Aguirre, a expedição de Francisco Orellana, que navegou todo o território do caudaloso Rio Amazonas, e a expedição também de Pedro Teixeira. Qual era o objetivo, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível que essa região poderia ali garantir à coroa espanhola e também à coroa portuguesa. Galera, logo em seguida começou o processo de fortificação da região, onde alguns fortes foram construídos ali à margem do caudaloso rio Amazonas e também de seus afluentes. E algumas cidades, galera, acabaram surgindo a partir dessas fortificações. Destaco para vocês a cidade de Belém, que surgiu ao redor do Forte do Presépio, a cidade de Ópios e até mesmo a cidade de Manaus, galera, que surgiu ali ao redor do Forte São José da Barra do Rio Negro. Galera, uma data importante para a gente entender esse processo. 1750 é assinado por Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. E esse tratado ali garantia a posse da região amazônica para os domínios portugueses. Portugal, então, passa a ser o real colonizador desse território. E a partir desse processo de colonização português, vilas surgem, cidades surgem, e a região onde hoje é o atual estado do Amazonas, a priori, fica subordinado à província do Grão-Pará, tá, gente? Posteriormente, essa região vai se emancipar e se tornar a província do Amazonas e, posteriormente, o nosso grandioso estado do Amazonas.
Muito obrigado, professor Ananias. Falando em grandioso estado do Amazonas, eu tenho aqui uma imagem, um mapa, na realidade, do estado do Amazonas, acompanhe aqui comigo, com algumas informações importantes desse que é o maior estado da federação, tá? Nós temos aqui, maior em extensão territorial, tá? Da federação. Temos uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, né? Uma população que chega a quase 4 milhões de habitantes e densidade demográfica de 2,53 habitantes por quilômetros quadrados. Vou repetir a área do estado do Amazonas, tá? 1,5 milhão de quilômetros quadrados, tá? Prosseguindo, a gente trabalhou um pouco também no decorrer das nossas aulas sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É isso que significa a sigla, tá? O principal objetivo do IBGE é elaborar, né, os dados e as informações acerca do nosso país, que atende ali às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos nas esferas governamentais, tanto federal, estadual e municipal. Tem por atribuição ali a produção de grande parte dos dados estatísticos, né, que trazem informações importantes sobre o nosso território, e essas informações são importantes para a elaboração de políticas públicas. Falando em elaboração de políticas públicas, eu tenho aqui dois convidados para falar um pouco sobre a produção dos dados estatísticos, bem como a gente pode utilizar esses dados estatísticos para a elaboração de políticas públicas. Os convidados são o professor Alexandre, do componente de matemática, e o professor Josino, do componente de história/sociologia. Acompanhe aqui comigo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui comigo o professor Alexandre dos Santos. Sou professor de matemática aqui do CEMIAN, Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos falar um pouco sobre a estatística. É um ramo da matemática que trabalha com a coleta de dados, depois o tratamento desses dados. Nós teremos aí a organização em tabelas, a apresentação, exemplo aí gráficos, infográficos. Depois iremos analisar e, a partir dessas análises, tomar decisões, as conclusões. Temos o exemplo de uma pesquisa realizada aqui no Centro de Mídias, no CEMIAN. Temos aí os dados sobre o que é identificação étnico-racial, aqui dos profissionais do CEMIAN. Tivemos aqui um total de 72 pessoas entrevistadas, e elas se autodeclaram pardas, são 71,4%, 50 pessoas. Branca, 25,7%, 18 pessoas. Preta, 1,4%, uma pessoa, e uma pessoa se declarou amarela. Professor, e para que servem esses dados? E agora? Para ajudar, eu vou agora chamar aqui comigo o professor Josino Malagueta, professor de Sociologia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Obrigado, professor Alexandre, por essa participação aqui. A gente vai agora falar um pouco da importância que a estatística tem para as políticas públicas dos gestores públicos, tanto na área municipal, estadual como federal. Por que é importante o levantamento estatístico? Porque esses dados eles vão dar direcionamento para que os gestores públicos possam definir políticas públicas para atender determinada parcela da sociedade. Por exemplo, nós fizemos aqui no CME a questão da identificação étnico-racial. Vejam que a partir do levantamento na sociedade brasileira como um todo sobre a questão dos pretos, da ausência dos pretos nas universidades, o governo federal criou a política de cota. A partir dessa política de cota, deu acesso ao ingresso na universidade de jovens pretos que estavam durante muito tempo fora da universidade. Daí a importância desse levantamento. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima. Muito obrigado, professor Alexandre, professor Josino. Deu para a gente compreender, né, como esses dados estatísticos são importantes na elaboração de políticas públicas. Agora vamos falar de censo demográfico. Acompanhe aqui comigo. Bem, é uma das principais pesquisas que o IBGE realiza, tá? É uma pesquisa que traz informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população do nosso país, bem como dos domicílios da nossa população.
fornecendo ali um rico perfil do país e de suas diversas características, tanto econômicas como demográficas e natural. E o IBGE faz uma verdadeira operação para realizar esse censo, né? E a ideia aqui é entender um pouco como é a distribuição territorial do nosso país, as principais características da nossa população, né? Isso bem como dos nossos domicílios, e observar se a população brasileira está crescendo, diminuindo, como ela está evoluindo, né? E esses dados que o IBGE produz, eles podem ser utilizados, como já foi dito para vocês, para a elaboração de políticas públicas, tá? Em âmbito nacional, estadual e municipal, e também para auxiliar ali na tomada de decisão por parte do setor privado, né? Tem aqui o site do IBGE para vocês observarem, tá? Logo de cara, nós temos aqui o site principal do IBGE, onde a gente tem informações importantes aqui, como quantitativo populacional, por exemplo, inflação, dados relacionados ao desemprego. Temos também o portal de mapas do IBGE, onde vocês podem encontrar os mais diversos, os mais variados mapas, né? Temos aqui um exemplo de mapa que está disponível no portal dos mapas do IBGE. Se eu quero saber alguma informação sobre estado, sobre municípios, eu venho aqui no IBGE Cidades, que tem tudo sobre todos os municípios do nosso país, tá? E por fim, a gente tem o IBGE Educa, né, direcionado tanto a crianças como jovens e também professores. Tudo bem? Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.